Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui no nosso WDC Talks. É aquele momento que você para um pouquinho para escutar as novidades tecnológicas, as curiosidades que a gente traz para você, e a gente traz sempre um convidado super especial para trazer conhecimento de tecnologia, conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo no campo da tecnologia. Afinal de contas, a WDC sempre tem o lema, né? Que é a tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. E mais uma vez nós estamos aqui hoje, né, com um convidado super especial, que é o Wilson Cardoso, diretor de tecnologia da Nokia para a América Latina. Ele me confidenciou aqui nos bastidores que ele também foi chamado de Posto Ipiranga, né, de pai de santo, que ele faz trazer o amor em uma semana, né, usando o 5G. Então nós vamos aqui falar hoje sobre essas tecnologias novas e principalmente sobre as redes 5G e como que isso tudo pode influenciar na nossa vida, na vida dos provedores de internet, na vida das empresas, né, na nossa vida pessoal. Muito bom. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Wilson. Wilson, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente já fez vários eventos juntos, né? E mais uma vez estamos aqui com você para falar sobre esses temas de tecnologia para nosso público aqui. Por favor, fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho da sua história, né? Da sua carreira aí maravilhosa que você tem, para a gente poder começar o nosso papo. Bom, Vanderlei, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar junto com a WDC, que é um parceiro nosso da Nokia, né? Eu tenho só 38 anos de telecomunicações nas costas. Meu Deus. Certifica um pouco dos cabelos brancos, dos quilinhos a mais, mas eu acho que é um negócio... Eu sempre conto uma piada, que não é uma piada, na verdade é um fato histórico. Né? Uhum. Meu avô foi o primeiro presidente da Telefunken no Brasil. A Telefunken fazia micro-ondas. Meu Deus. Segunda Guerra Mundial. Meu pai trabalhou quase 50 anos na Motorola, na parte de sistemas de defesa. E eu com 38 anos de Nokia, quase 39 agora. Então, assim, matando há quase 200 anos. Caramba, essa família tem tecnologia no sangue. Você sabe, curiosidade, você falou agora de micro-ondas, eu lembrei que quando eu fiz engenharia, né, e eu estava numa aula de eletromagnetismo, e o professor falou assim, vocês sabem como que foi descoberto o micro-ondas, né? O forno de micro-ondas? E aí eu falei, pô, ninguém sabia, né? Ele falou, foi num experimento de rádio que o professor estava fazendo, o cientista estava fazendo esse experimento, e ele estava com uma barra de chocolate no bolso da camisa. E quando eles começaram a mexer nas frequências e tal, o chocolate começou a derreter. E a partir daí eles começaram a pensar, putz, o que aconteceu? E aí foram pesquisando até chegar a essa fórmula do micro-ondas, que na realidade é uma emissão de rádio, micro-ondas, né, como diz, né? E essa onda faz com que as células dos produtos, do alimento, se aqueça, se agite e derreta. É impressionante isso, né? Às vezes um grande experimento que faz parte da nossa vida, né? Como o micro-ondas, que a gente liga em casa e usa, você nem sabe o que está por trás, né? Mas tem aí uma história de como é que foi a descoberta, como é que apareceu o negócio. E provavelmente seu avô devia conhecer bem essa história aí, viu? Mas muito bem, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre redes, né? E principalmente dar uma visão para vocês das aplicações do 5G ou das redes privadas, falar um pouco de fibra versus 5G, enfim, a gente vai falar porque o Brasil, ele historicamente, pessoal, ele é um país que ele adere muito rápido à nova tecnologia, né? Ele é um país que é impressionante como a gente consegue, quando tem a tecnologia disponível, né, aderir rapidamente, né? E essa semana passada, eu também estava conversando com um amigo, o Arthur, da Anatel, e ele me falou uma coisa que muito interessante, viu, Wilson? Ele falou assim, poxa, o modelo de provedores de internet no Brasil, né, dos provedores regionais, dos provedores de pequeno porte,
ele é um modelo que não existe nos outros países. Ou alguns países estão começando a fazer isso agora, mas estão vindo aqui para aprender com os provedores como é que eles fizeram isso, né? E eu acho que essa é uma parte muito interessante, né? Porque ter fibra ótica disponível, como a gente tem hoje no país, né? Você vai para qualquer cidade do Brasil, praticamente todas as cidades, os centros urbanos, tem pelo menos um ou dois provedores de internet lá, que já passou fibra, né? Que já usou o poste para fazer isso. E aí você estava me falando que você esteve nos Estados Unidos recentemente e falou, poxa, lá esse processo de fibra tá começando agora, né? Começando engatinhando. É incrível isso, né? E isso por um incentivo do governo, né? Estimulou de 51 bilhões de dólares do governo, né? Meu Deus do céu, quer dizer, o governo federal tá investindo nisso? Como é que está sendo esse modelo lá? Parece bem até engraçado, né? Porque a gente sempre, quando pensa nos Estados Unidos, pensa em ter cobertura de fibra, 5G em todo lugar, né? Mas se você for fora dos grandes centros, aqui nos grandes centros, nós temos um colega que mora nos 500 em Miami, Fort Lauderdale, ou seja, Você está alta renda, alta renda, e só tinha cabo. Agora, e ainda não tem fibra, só tem 5G. E o governo americano, que ele viu essa necessidade de conectar as pessoas, fez esse programa de incentivo, que são 51 bilhões de dólares, para conectar desde a comunidade indígena, principalmente aquela parte de produção de grãos dos Estados Unidos, que as pessoas chamam de Corn Belt, que é a sustentação da economia americana, né? e a periferia da cidade onde eu É incrível isso, porque eu também tive algumas experiências alguns anos atrás nos Estados Unidos, conversando com provedores, né? E a gente sempre tem aquela, como é que fala? A síndrome do vira-lata, né? A síndrome do vira-lata, tem até um livro do Gianotti da Fonseca sobre isso, né? E a gente vai para lá falando assim, puxa, esses caras vão ensinar alguma coisa pra gente. E aí, conversando com alguns provedores pequenos, eu tenho 100 assinantes, 150 assinantes. Eu falei, caramba, mas como é que funciona? Não, a gente faz a rádio, ponto a ponto. Como que você cresce? A gente tem um mercado porque a operadora demora muito para instalar quando o assinante muda de lugar e tal, então a gente entra para fazer isso. Falei, nossa, o Brasil está passando fibra já há alguns anos, né? Todo mundo tem, já tem 1 gigabit fácil, né? Na casa do assinante. E ele está aí nesse modelo ainda com ADSL, com TV a cabo, né? Que acho que tem essa história, né? No fundo, tem um problema da desregulamentação, né? De postes também, né? Isso impediu algumas coisas lá no estado. Urbana, tudo isso afeta, é claro. Agora até é bem engraçado comparar, porque a demografia dos Estados Unidos é bem parecida com a do Brasil, né? São poucos países que têm essa demografia. Sim. Você vai para a Argentina, você tem lá Buenos Aires, que concentra tudo. 30% da população, é fácil fazer infraestrutura. Quando você pega o Brasil pela população, tá certo? Nós temos concentração em São Paulo e Belo Horizonte, mas você pega as outras cidades, são cidades grandes. Né? Sim. Cidades com 7 milhões de habitantes, 100 milhões. Nós temos cidades distribuídas no país inteiro. A demografia é complexa no Brasil. Então esse trabalho dos ISPs, que veio até em grande parte também com a da Anatel, falando do Arthur, né? Do conselheiro. Nós temos aqui tivemos um grande mercado, uma grande possibilidade, que agora nós precisamos ver como esse mercado vai evoluir em função do crescimento que nós temos para frente, né? Você falou uma coisa muito séria. Desde a criação da licença SCM, né? Que eu acho que foi um marco, né? Porque aí você permitiu que qualquer empresário pudesse tirar essa licença num custo muito acessível e realmente construir uma rede, né? Essas redes foram construídas nos últimos 10 anos, vou te dizer, o que se instalou de fibra ótica, de GPON e tudo mais, foi um processo monstruoso, né? Alguns deles viraram grandes provedores, já são praticamente uma mini operadora aí, né? E a gente estava dizendo uma coisa muito interessante. Como é que você vê essa questão da competitividade entre eles, né? Que hoje, se você conversar com um provedor, hoje ele vai falar assim, pô, hoje nós estamos no jogo do rouba-monte, né? Um querendo roubar o assinante do outro. E eu falo muito sobre a disponibilidade da rede, né? Falo para todos os provedores, para você competir,
com o mercado que está super difícil, né? Você já construiu a rede, agora você tem que ter qualidade do serviço que você faz, né? Como é que você vê isso, essa qualidade, essa resiliência da rede? Qual que é a tua visão assim, sobre o aspecto de tecnologia, de necessidade desse operador, né? Venderia ser um ponto importante. O tráfego não cresce tanto como crescia antes, mas ele continua crescendo, né? Tem crescimento do tráfego, vamos ter crescimento dos usuários. Eu acho que depois da pandemia, nós mudamos também um negócio importante, que até a gente está importante comentar. O perfil de utilização de download e upload está mudando tremendamente. A tendência é que isso começa a ficar simétrico. É porque normalmente você tem muito mais download do que upload, né? Numa rede residencial, para o usuário comum, no fundo você está fazendo lá acesso a páginas, a conteúdos e tal. Então você está dando 3, 4 comandos e vindo um batalhão de dados lá para você, né? Agora, quando você começa a colocar câmera de segurança em casa, a quantidade de pessoas que têm câmera de segurança em casa, quando você começa a trabalhar em casa, você está no vídeo, você está fazendo upload. A tendência é que o tráfego talvez não vai chegar 1 para 1, mas que ele comece a aproximar mais. Aquele negócio famoso 90-10 já não existe mais. Hoje nós estamos falando já de uma coisa entre 60 e 40. Opa, já mudou muito esse perfil de tráfego. Pegando o Brasil inteiro. Então já é uma característica diferente da rede. A segunda é a resiliência da rede. Cada vez mais importante, uma coisa que a gente pode olhar também, e você pode até confirmar. Se você pegar os custos de construção de uma rede 3 anos atrás e hoje, eles não mudaram muito. O que mudou foi a distribuição desses. Tá. A eletrônica tem abaixador todo equipamento tem essa... A mão de obra tem crescido. E o que tem crescido muito é o famoso que a gente chama de casa cliente, a casa do ambiente do cliente. Porque cada vez que está demandando equipamentos mais sofisticados, nós estamos saindo do Wi-Fi 5, indo para o Wi-Fi 6, vamos para o Wi-Fi 7, as pessoas querem mais disponibilidades. Estão conectando mais televisões digitais e tal, Smart TVs, exatamente. Mais câmeras, mais dispositivos. Mas esse ponto que você falou é super importante, porque quando a gente começou a fazer Zoom, né, Teams, videoconferência e tudo mais, na verdade você tem um tráfego, se você estiver fazendo uma videoconferência, é quase 1 para 1. É simétrico, né? Porque você está mandando e recebendo mensagem. E isso aumentou muito durante a pandemia e continua, né? Porque o trabalho híbrido, as pessoas continuam fazendo isso, né? E às vezes a gente não se toca que esse é um modelo que está mudando. E a outra parte que você falou, que a gente tem sentido realmente, é justamente a percepção do assinante com a cobertura de Wi-Fi dentro da residência, né? Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios hoje, né? Porque você pega o Brasil, ele tem uma construção, né, residencial com parede, com tijolos, casas muito grandes, né? Casas muito grandes ou casas muito pequenas. Duas coisas de interferência de rede com rede. É isso mesmo. E aí ele nem sabe quanto de banda que ele está usando, que aí já passamos de 300, 500, 1 giga é banda pra caramba hoje, né? Mas ele sente quando ele vai lá no quarto lá para trabalhar e o Wi-Fi da sala não está pegando lá. Isso é um efeito que influencia muito, né? E aumenta os custos dos SPs. Tem uma estatística nossa da Nokia, 60% a 70% do envio de pessoas para fazer reparo é pessoal com Wi-Fi. Então, se você coloca um Wi-Fi que não é de qualidade, por exemplo, vai começar a ter problemas na casa do usuário. E você sabe que nesse ponto, agora puxando a sardinha aqui para o lado Nokia e tudo mais, né? A Nokia sempre teve essa preocupação de ter a cobertura de Wi-Fi, né? Com a ONU, né? E com os beacons, né? Para você poder dividir melhor esse tráfego, né? Dentro da sua residência, sem ter que passar cabo, sem ter que fazer toda essa história, né? Isso funciona muito bem. Então, se você for em qualquer provedor que usa os equipamentos da Nokia, ele tem essa percepção. O Wi-Fi da Nokia é ao concurso, né? Não tem para ninguém. E isso é uma preocupação interessante. Custa um pouco mais caro, às vezes sim, mas essa qualidade
de serviço que você vai entregar para o assinante, né, e diminuir esse custo total de propriedade, né? Porque eu sempre falo o seguinte, pessoal, vocês que são provedores, vocês que são instaladores de equipamentos e tudo mais, né? Não é só o custo do produto, é o custo total de propriedade. Pega o que você vai gastar ao longo de 2, 3, 5 anos, e aí você vai ver que um produto de qualidade, um produto que não manda você ir lá no cliente toda hora, porque não está pegando, porque eu tenho que recetar. Putz, isso economiza muito o teu custo, né? E hoje as operadoras, cada vez mais, os provedores, eu vejo que eles estão se preocupando, vão ter que se preocupar, né? Muito mais com o atendimento ao assinante do que com os aspectos mais técnicos. O provedor, ele nasceu disso. Era aquele cara que subia no poste, era aquele cara que tinha uma torre lá, puxava fibra, ele adorava fazer isso, entrar lá, programar o meu TCP/IP e tal. Né? Gente, hoje o mundo mudou. Quer dizer, por isso que estão crescendo essas empresas de rede neutra, as empresas de terceirização de torres, né, que fazem isso, porque eles perceberam o seguinte, cara, cuida daquilo que é o teu cliente, cuida do teu cliente, né, porque a gente sabe fazer isso aqui para você muito bem, esse é o nosso negócio, e você vai ter mais competitividade ou não na hora de você estar com o teu cliente. O atendimento ao cliente é saber lidar com o cliente. Se você conhece um plano do Wi-Fi, temos ferramentas que são fantásticas. Né? Você aprendeu uma Smart TV nova, inteligente, um Wi-Fi, ele consegue configurar o Wi-Fi e dizer se o sinal do Wi-Fi está suficiente para ser Smart TV. Então, imagina a frustração de alguém que comprou uma televisão de 10 mil reais. Cheguei em casa, a televisão não funciona. Não funciona, do Wi-Fi. E olha, a gente já teve várias casos aí contados, né? Que condomínios de luxo e tal, que o cara passou, fizemos uma infraestrutura e tal. Aí o cara chegava lá e falava assim, mas minha rede tá uma porcaria. Aí ia ver, ele tinha um roteadorzinho, daqueles assim ainda 2.4, sabe? Aquele... Fala, cara, você tá com um bruta tubo, um canhão chegando na tua casa, uma fibra, e você tá pondo uma torneirinha de 1 polegada lá que não sai nada. Então, você tá... não, mas, tem que trocar o roteador? Tem, mas, isso faz parte do processo. Você comprou um giga de conectividade. Exato. Então, isso é muito, muito comum. Agora, me fala uma coisa, eu vou trocar um pouquinho de assunto aqui. Eu estou lendo um livro que está me bagunçando a cabeça, que chama A Guerra dos Chips, né? Não sei se você já viu esse livro. Esse livro tem contado a história da evolução, né, do transistor até chegar à invenção do circuito integrado, né? Depois quanto esse circuito integrado foi diminuindo e concentrando mais transistores para poder ter mais circuitos e tudo mais. E aí a gente vai até aquele momento em que você tem lá Taiwan, né, com a TSMC, né, que é a líder mundial na fabricação de chipsets e tal. E depois da pandemia e um pouco dessa guerra entre China e Estados Unidos e tal, a gente percebeu que muitas indústrias que usavam chipsets de terceiros, passaram a se preocupar também com o desenvolvimento, o design. Não precisa nem produzir, porque TSMC produz para você, mas é a preocupação de desenhar o chip. Como é que a Nokia está nesse processo aí? Esse é um grande ponto. Essa matéria de chips também é um negócio que... Só lembrar que a Nokia, através do Bell Labs, fez o primeiro transistor. Né? É isso aí. Nós temos um prêmio Nobel por isso. Mas essa história é muito interessante e complexa também. Porque o primeiro ponto que a gente precisa ver é a disponibilidade. Então, hoje, todos os nossos equipamentos, nós desenhamos nossos chipsets. Tá. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, quando você pega o chipset comercial, é aquele famoso bonzinho para tudo. Para tudo. Serve para tudo, mas não é especialista, né? Então, quando nós desenhamos o chipset, então eu começo a colocar mais funcionalidades, né? Principalmente segurança. Eu não estou falando da segurança de não ter um componente ali que vai abrir um backdoor, alguma. Eu estou falando da disponibilidade do chipset e da segurança do próprio software que eu vou carregar em si. Isso é fundamental. Fundamental. Né? Cada vez é um fator crescente. O segundo ponto, que é um fator que cresce em todo o balance sheet hoje,
o balanço é economia de energia elétrica. É isso. Energia elétrica vem crescendo violentamente e a avaliação de bancos hoje para fazer principalmente aquisições, tudo, vai perguntar qual que é a sua pegada de carbono. Então, se você tem um equipamento que tem 20 anos... Famoso ESG, né? O ESG é um fator fundamental. Uhum. Nós temos hoje operadoras recebendo financiamentos com taxas inferiores porque estão fazendo compromissos de baixar a sua pegada de carbono. Olha só. É uma coisa que, se perguntar em telecomunicações para nossos 30 anos de caminho, É isso aí. vai discutir isso. Porque Era barato. a soma não crescia. Você estava preocupado, era com outras coisas, né? Com a performance do chip, o tipo de firmware que você poderia colocar lá, quanto que eu ia ter throughput e tudo mais, né? Mas hoje, só para pegar esse gancho aqui, eu tive na China recentemente e assistindo uma palestra também do pessoal do governo chinês, né? E eles estavam falando o seguinte, que eles imaginam que vai dobrar a capacidade de processamento de dados, principalmente para eles, porque eles estão fazendo um Big Brother maluco dentro da China, né? Controlam tudo. E aí a grande preocupação não era com a capacidade de processamento e armazenamento, era com a energia que esses data centers vão consumir e da onde vai vir essa energia. Porque se dobrar isso, eu falo, cara, não tem de onde tirar, não tem energia. Né? A gente já passou, a gente fornece data centers aí já há alguns anos no modelo de locação para provedores, né? Já temos 18 data centers construídos. E a gente sabe que sempre tem uma pergunta para quem vai fazer colocation, né? Ou vai usar o data center, contratar o serviço, qual a potência instalada do data center? Quanto de energia você consegue me fornecer para o servidor? E aí me lembra sempre aquela já passou esse tempo, a gente já dos bitcoins, né? Lembra dos bitcoins? O problema da mineração de bitcoin é onde que eu vou ter energia barata? Porque o servidor vai consumir muita energia para fazer isso. Então essa é uma maluquice, né? É um negócio terrível. E bom que você trouxe o ponto do data center. A gente tem essa explosão de inteligência artificial. Uhum. E inteligência artificial, essa é a boa notícia para quem tem operação pequena. Uhum. Ela vai ser na borda da rede. Na borda. Isso eu não tenho dúvida. Se fazer IA muito centralizado, vem o problema da centralização da energia, o tempo de resposta, latência de dados, latência que você trafega. É mais um convidado aqui que eu falo que é o seguinte, a gente tem sempre discutido isso e fala dessa tendência do edge computing, né? De você jogar mais para a borda o processamento, até para diminuir latência, né? Quer dizer, se você está com o servidor muito longe do assinante, você vai ter vários hoops aí para chegar lá, né? Muito ponto de roteador aí para chegar lá. E quanto mais próximo, você dá um serviço melhor, né? E para quem está consumindo o cloud, né? Eu vou dar uma experiência nossa. A gente tinha aqui o nosso servidor centralizado aqui em São Paulo. E abrimos as filiais do Panamá, da Colômbia e tal, e o pessoal acessava de lá. Cara, era terrível. Você fala assim, não, mas na era da internet, de alta velocidade e tal, dava timeout por causa disso. Então, a gente está agora fazendo todo esse processo em nuvem. Acabou o problema. O servidor está lá perto. Entendeu? Então, na verdade, esse é um modelo que, assim, eu vejo até agora poucos provedores entrando nessa área. Eles têm a rede, que a coisa mais difícil é isso. Hoje é o mais complexo, é o que você falou. Nos Estados Unidos não tem, gente. O governo está pondo 51 bilhões para os estados contratarem isso, para contratar construção de rede, né? Que lá a construção de rede tem que ser subterrânea, né? Que é muito mais difícil. E fazendo aqui um parênteses, né? Por que na Finlândia não tem rede construída, né? Ele estava me contando aqui, né? Ele falou assim, pô, a Finlândia você tem ou pântano ou granito. Como é que você vai construir rede subterrânea? Não tem jeito, né? É incrível, né? E aqui no Brasil, né? Como a gente é criativo, eu tenho que tirar o chapéu pro brasileiro. Agora está tendo um projeto do Norte Conectado,
né? A gente tem um provedor que participa desse processo, a gente se inteirou. Eles estão passando a fibra no leito do rio, né? Cara, isso é super... É uma história muito bonita, né? Porque, primeiro, acho que só 7 ou 8 cidades do Amazonas têm estrada para chegar nela. As outras você só chega de barco. Então, olha só que louco. E aí estão estão inaugurando agora Manaus-Santarém, que é a rede, o primeiro elo do coisa. E nós temos um provedor lá em Manaus, que a gente está acabando de construir o data center para ele, de 680 metros. Ele esteve aqui com a gente até conversando. E ele está iluminando o OPGW, que vai de Porto Velho até Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Por quê? Porque ele está usando um linhão de transmissão da usina de Jirau e está fazendo o backbone nesse linhão. Então, quem está fazendo isso? Um provedor de internet. Provedor regional de internet que viu essa oportunidade, usa a nossa rede, nossos equipamentos e está fazendo... Qualidade, porque está pondo data center já. Está pondo um data center lá e está pondo 8 ou 9 mini data centers ao longo dessa linha, para poder abrir isso nas outras regiões. Então, olha que loucura o Brasil, né? Fazendo isso. O brasileiro é super atirado, eu sempre falo, eu tiro o chapéu para os provedores e eu vejo eles ainda tímidos na parte de nuvem, de cloud, de usar essa rede para atender o B2B, né? E dentro dessa história do B2B, a gente aqui junto, Nokia e WDC, né, nós instalamos e inauguramos aí no mês passado a rede 5G do Parque Tecnológico Itaipu, né, lá em Foz do Iguaçu, uma rede de pesquisa, né, 5G, privada, né, isso aqui é legal, sem ter que usar a operadora, né. Esse é um outro ponto que eu quero que você conte um pouquinho para a gente, né? As redes privadas, na verdade, a Anatel tem uma regulamentação muito simples para fazer isso, é muito barata, é uma outorga muito barata. Então você pode construir a sua rede privada em 5G, que seja, para uso industrial, agronegócio, para vigilância, para automação, né? Cidade inteligente, né? Então, como é que você vê esse crescimento de redes privadas, Wilson? Eu sempre falo, o pessoal fala assim, o 5G não dá para monetizar. Bom, o primeiro ponto é que o 5G foi feito para máquina, não foi feito para gente. É isso aí. Se você não usar o 5G para máquina, dificilmente você vai fazer dinheiro novo. É isso mesmo. Machine to machine. Esse é o grande lance. E tem uma característica muito importante. Quando você fala de rede privada, a gente volta sempre no upload e download. A rede privada tem uma necessidade muito maior de upload, em grande parte dos seus casos de uso, do que download. Então, o jeito de você fazer isso hoje é fazendo uma rede privada. Porque aí você pode controlar isso, você configura isso. Configura específico para o seu cliente. Legal isso, hein, gente? Olha, essa é uma parte que eu não sabia. Quer dizer, quando você tem uma rede de automação, né? O sensor é a maquininha lá mandando para o central, e não o central download fazer um update uma vez por mês. Mas o que ele quer é receber. É isso aí. Você tem uma câmera lá que você pôs lá num determinado momento, num determinado ponto da sua indústria. Na realidade, a câmera está mandando imagem para você tomar a decisão. É ao contrário do que a gente faz hoje. A gente digita lá www.nokia.com e blum, vem um monte de informação para você, né? E na automação, na industrialização, é o contrário. É o torno mecânico, é o robozinho lá que está mandando a informação para cima. E as grandes operadoras elas não conseguem fazer essa customização com a rede pública. Porque ela foi configurada para... ela tem que fazer para tudo. Olha que legal isso. Um ponto fundamental. Tem a latência abaixo, tudo isso. Mas eu sempre falo que o caso principal é esse nosso do upload da outra. Pouca gente entende isso. Puxa, muito bom isso. Se o pessoal entender isso, começa a criar os casos de uso. Eu acho que o grande exemplo do PTI, das coisas fantásticas que eles estão fazendo, junto com a Petrobras, com a própria Itaipu, e vai desde inspeção até
Exatamente. A gente agora está fazendo um projeto junto com eles de trazer um drone profissional para fazer inspeção daquelas torres que eles chamam de flare, né? Que é um negócio muito complexo, porque custa muito caro para a refinaria. Qualquer refinaria do mundo tem que fazer inspeção com um prazo bem periódico aí. Por quê? Porque eu sempre falo, pessoal, se aquele foguinho apagar, sai correndo. Sai correndo que vai ser a maior explosão sai correndo. Então, e eles têm que fazer a inspeção daquilo. E hoje, com o Wi-Fi, não funciona, né? Porque o drone vai chegando perto daquele fogo, o ar quente, faz ele subir e você não tem rapidez de controle para o drone abaixar. Então nós vamos fazer esses testes aí logo mais com essa tecnologia 5G. E outra coisa, Wilson, agora eu vou fazer uma polêmica aqui, vou pôr ele numa saia justa aqui. Teve muita gente que eu lembro quando saiu o 3G, que falava que o 3G ia matar os provedores de internet. E naquela época, isso já faz uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, eu lembro que tinha sabe aqueles USBs? Os dongles que a gente punha no computador? Não funcionava nunca. Que não funcionava. E por causa disso, foi que eu fiz aquela viagem, que é a expedição WDC, né? Que a gente andou 50 mil quilômetros, para ver se esse 3G funcionava mesmo. E a gente foi, andando de norte ao sul, leste a oeste, e a gente percebia que realmente não era a solução, né? E na época os provedores ainda eram a rádio, hein? Era com Wi-Fi, botava a antena lá e a gente falou assim, cara, não funciona, né? Tem N depoimentos das pessoas no Mato Grosso, no Pará, no Rio Grande do Sul, fomos para todo lado. E agora volta de novo essa discussão de que o 5G vai roubar tráfego da fibra Então, vou fazer essa pergunta para você aí. Como é que você vê esse... Você tem as duas tecnologias, então a gente pode falar que você é independente, você é neutro, é isso, é neutro, ele é neutro, ele tem os dois. Se for para 5G, beleza, se for para fibra, então, como é que você vê essa polêmica? Um bom ponto, e acho que até vamos pegar a estatística mundial de tráfego entre redes de fibra e sem fio, né? O 4G, 5G. Uhum. Até se comentou bem, o único país do mundo que tem uma característica que passa dos 20% do tráfego wireless em relação à fibra é a Finlândia. Por quê? Tem uma grande extensão territorial, uma baixa densidade populacional. Não? E como a gente falou, é difícil acabar. E por fibra aérea na Finlândia não dá, porque no inverno a fibra vai romper. Vai romper. É muito frio, vai neve. Vai romper. Então, não tem jeito. Ou você põe wireless, ou fibra a custo altíssimo. Altíssimo. Se até pegar os Estados Unidos, uma característica diferente. O tráfego dos Estados Unidos hoje é 90% em redes fixas, que tem cabo, muito cabo, e 10% é 5G, apesar do crescimento brutal que teve de fixed wireless access nos últimos anos, e muito mais aproveitando a capacidade ociosa das torres das antenas nos subúrbios. Vai comprar um fixed wireless access em Manhattan, você vê, ninguém fala, não tenho. Então esse ponto eu não imagino que vai acontecer e não tem por que acontecer. E eu vou ter que botar num ponto interessante. A gente falou um pouco de IA, né? Aonde que está se desenvolvendo a inteligência artificial hoje? Nos Estados Unidos, Japão, Coreia. Esses três países têm muito mais tráfego na rede fixa do que na rede móvel. Aonde as aplicações de IA vão rodar? A rede fixa. Interessante. Muito. Correlação é importante fazer. Porque a gente, né, fica com essa sensação de que uma tecnologia vai roubar da outra, vai matar a outra, né? E eu sempre lembro que o seguinte, né? Eu trabalhei em operadora lá atrás, quando a banda B, né, começou, né? Que foi a privatização, né? E tinha um sueco que era o meu
chefe lá que era da Telia, né? E ele falava muito bem isso. Ele falou assim, olha, o celular, ele foi inventado, né, a rede, para ser móvel. É para aplicação móvel. Né? Você tem outras tecnologias que são para aplicação fixa. Isso, pô, eu vou te falar, foi em 98 isso. Não confunda as coisas. Você vai ter uma... E eu lembro que eu fui visitar a Telia e tinha lá um lugar, uma área dentro do escritório que estava escrito assim, DOF. DOF. Aí eu perguntei para o senhor, o que é esse DOF? Ele falou assim, aqui é o Department of Future. É um laboratório que a gente tem com os fabricantes, inclusive na época era a Nokia e tal, e falou assim, que a gente está começando a testar aquilo que depois virou o smartphone. Eu não sei se você lembra do Nokia, que tinha era um tecladinho, era um estojinho, tinha um estojinho e tal. E é incrível, né? Quer dizer, o pessoal já estava pensando nesse negócio, mas assim, sempre para aplicação móvel. E vai ter muita aplicação móvel que a gente ainda nem sabe que vai ter. E olha. Então, é isso. Então o 5G está fazendo isso. E você falou muito bem, né? O 5G, ele tem hoje um apelo muito mais entre as máquinas, né? Do que para a gente, né? O 4G hoje, né? Nossa, para um download de filme, tá funcionando, né? Tem um ganho? Tem, mas eu lembro que eu fui para visitar, como é que chama? Emirados Árabes lá, né? Que era Dubai. E foi quando a primeira vez eu vi o 5G lá, já estava funcionando. E aí eu parei numa loja e no shopping, eu falei assim, eu posso fazer um teste de speed test? O cara não deixou. E aí eu falei, mas por quê? Ele falou, você não vai sentir grande diferença do que você tem aí na mão. Eu falei, olha só que louco, né? Então a gente fica nessa expectativa. Acho que foi criado muita expectativa em cima do 5G. Mas eu vejo ainda que vai ter um período aí de entender como fazer. Acho que esse ponto de entender a tecnologia é fundamental. E o 5, eu fico muito contente quando roda Spotify, às vezes, atinge 1.5 GB nesse telefone, tem velocidade. Às vezes. Outras vezes eu atingo 50. Porque não... exatamente. Quer dizer, não é um negócio constante, né? Você tem lá a concentração de assinantes que estão, de usuários que estão naquele momento usando, ele vai ter que dividir isso para todos. Né? Em casa, na minha fibra, graças ao... É bom você usar de teste, né? 2 GB na minha casa. 2 GB já, puxa vida. Você consome 2 GB? A gente está até comentando. Não. Às vezes sim. Porque eu faço os experimentos lá de fazer computação em conjunta com a NASA, de vez em quando meus computadores mandam lá 1 GB. 1 GB, puxa vida, que legal. E eu falo sempre que a motivação até para os STs, que os 2 killer applications para você comprar mais velocidade, é o churrasco no final de semana e o salão de cabeleireira. Opa, aí conta essa história aí pra gente. Queremos saber aí, esse killer application aí. Então no final de semana, assim, pô, Vanderlei, tem 1 GB em casa com preço lá de R$299 por mês. Aí você tem lá 500 mega com 199. Você, pô, eu vou comprar o 200. Pô, eu não vou ficar atrás, Nossa, a mulher então fala assim, vai no salão de cabeleireira, não sendo machista, né? Mas assim, pô, eu tô no ambiente de trabalho, eu falo com a amiga fala, pô, meu marido comprou, nós compramos 1 GB. 1 GB. Assisto Netflix, que é uma beleza, já assistia antes. Eu já assistia, não mudou nada, né? Aí o Netflix falha 1 milissegundo, quem cada que na outra, viu? A nossa vizinha comprou 1 GB. Exato, olha só. Funcionando super bem. Killer application, essa é muito boa do Wilson aqui, pô. Mas eu falo que é incrível, né? Mas é verdade. Porque, veja, banda, né, hoje, não custa mais tão caro. Nem pro operadora, nem pro... O grande investimento é o mesmo. O investimento é na rede, no transporte disso, é como vai chegar na sua casa, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que as redes de fibra que foram construídas, né, se foram construídas com uma qualidade, né, usou o splitter de qualidade, o conector, toda a parte de ferragem de poste, cabo de qualidade, né?
você vai trocar as pontas. Estamos aí em GPON, vai virar XGS-PON, vai ficar 10G-PON, né? E vai crescendo, né? Bota naquela ponto que a gente comentou da natureza simétrica do tráfego. Esse é o outro ponto, essa daqui tô levando aqui de aula aqui para todos, né? Porque eu nunca tinha pensado nessa parte da simetria. Tudo, você vai ser difícil ter simetria. E se alguém vem com simetria, ele vai oferecer uma qualidade de serviço melhor. Aí não é o churrasco do final de semana, não é o salão de cabeleireiro. O usuário vai sentir. Vai sentir, porque é o que você falou, quando eu estou fazendo videoconferência, quando eu estou fazendo upload de imagens, né? Realmente eu tenho aí uma expectativa de qualidade do que está fazendo muito grande, né? E muito legal, muito bacana. A gente falou sobre resiliência das redes, né? De aguentar, né, os períodos difíceis de tráfego, né, de disponibilidade, né, é um negócio fantástico. Toda essa parte competitiva até da Nokia de desenvolver o chipset, que eu acho que isso é fundamental. Também que a gente fala de Nokia é a longevidade dos equipamentos. Tá. Nós temos operadoras e ISPs que tem roteador nosso há 15 anos. Chassis Mesmo. Eu troco a placa. É isso aí. Então, quando a gente fala de ESG, de reciclagem de equipamentos, que é uma coisa que vai pegar... E vai pegar todo mundo. Todo mundo. Isso é fundamental você ter meu TCO é de 5 horas. 5 horas eu troco a caixa. Não, você não vai trocar a caixa a cada 5 anos. Uhum. É 15, 20 anos. É isso mesmo. Quem comprou lá o nosso primeiro chipset, né? O FP3, né? Que nós estamos no FP5 hoje, falando de chipsets. Uhum. Se ele comprou uma caixa com 15, 10 anos atrás, com o FP3, vai mudar para o FP5, tem gente muda a placa. É isso mesmo. E hoje, para alguns ISPs pode ser absurda, uma placa de 800 GB, ele é muito, por bit, ele é muito mais barata que 8 placas de 100. Então. E consome menos energia também. E tem um outro lado que você me lembrou agora, bacana, desse processo de troca e tudo mais, né? Que é justamente a parte de você ter produtos que tenham a capacidade de ser, como é que fala, né? Fazer upgrade de firmwares apenas, né? Porque você vai ter essa possibilidade de ter, a gente tem hoje um negócio chamado SD-WAN, né? Que você define isso por software, né? Que é um negócio que é impressionante, essa tecnologia toda que veio por aí. Mas tem um negócio que eu queria pegar aqui, que lembrei enquanto você estava falando sobre isso, da computação quântica, né? Eu estou meio, como é que eu vou te falar, desafiado, né? Para entender direito a computação quântica, né? Porque num papo outro dia, até que eu acho que foi com o presidente da Nokia aqui, que a gente estava conversando, ele falou um negócio muito interessante para mim. Ele falou assim, cara, com a computação quântica, quebrar uma criptografia vai ser possível e rápido. Então, você as empresas, mais bancos, empresas que têm uma preocupação maior com isso, estão super preocupados em também ter as suas redes com algum nível de preparação para esse tipo de ataque, né? E ele estava contando que já a Nokia, com alguns produtos, principalmente os produtos de transmissão, né? O DWDM, os roteadores, já estão com uma preparação para esse tipo de possibilidade de ser atacada aí por um computador aí super potente. Não é muita ficção científica, porque até semana passada, retrasada, o Senai aqui de São Paulo colocou uma matéria que eu acompanho, tem um laboratório em conjunto com eles, né? Primeiro computador quântico para alunos. Eu falei, eu lembrei dos meus tempos de TK-85. TK, Então, mas realmente é isso. Qual é o problema do computador quântico? Ele quebra chaves. Pode quebrar uma chave toda feira. E agora a pergunta, e nós preocupamos muito na Nokia fazer criptografia nos equipamentos de WDM e IP, o que nós chamamos até de quantum safe, né? Ou seja, impossibilitar que um computador quântico roube esse sinal. Porque você faz uma derivação ou base de luz dentro do carro, é plenamente
Factível. E aí eu pergunto a responsabilidade do ISP, se tem uma agência de um banco pendurado do governo, e alguém vai roubar os dados e só acaba ótimo. Acabou só. Até vamos um pouco mais simples, não precisamos nem de computação quântica. Né? Eu pergunto, sempre que eu vou palestra para segurança, eu falo assim, quem que fez o upgrade, o update do seu Wi-Fi de casa nos últimos 6 meses? Hein? Se você não tem update automático. Aquele lá que eu comprei lá no... atrás, já tá. Você lembra que teve um caso que ficou famoso, né? De hackers que invadiram as câmeras de segurança e usavam a câmera para fazer ataque de DDoS. É incrível esse negócio. Na Europa ficou uma semana fora de operação porque os caras invadiram os equipamentos de alarme de incêndio. Putz. É incrível. A gente esteve aqui conversando outro dia com outro parceiro nosso, da Sophos, e ele contou uma coisa que eu fiquei espantado. Falou, o PIB dos hackers já está do tamanho do PIB do Brasil. Ou seja, já se consegue hoje medir o custo disso. Né? Esses hackers estão faturando com ataques, com ransomware, com roubo de sequestro de dados e pedem lá o resgate. E o Brasil já é o 4º país maior pagador de resgate de sequestro de dados. E esse tamanho dessa economia paralela aí que fica aí nessa deep web aí, né, trabalhando para atacar a gente, já virou o PIB do Brasil. Então, assim, olha só a preocupação que todos têm que ter com esse tipo de segurança. Né? E você ter produtos que realmente sejam preparados para isso, vai te dar uma qualidade muito boa, né? E eu acho que isso é importantíssimo. A gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Uma coisa que eu sempre falo, e você outro dia me falou num papo que a gente teve, que é assim, muita gente, muitos provedores, tem a preocupação de ter a sua rede para um dia ser vendido, né? Alguém comprar, alguém fazer uma oferta e tal. Como é que você vê isso em termos de qualidade da rede? Você acha que a qualidade da rede, né, o tipo de produto que você tem lá, vai influenciar no valor do provedor ou não? Quer dizer, o cara só está preocupado com o assinante que ele tem Mas a gente não tem dúvida disso, né? Porque até alguns mercados... O mercado que acompanhou muito o Brasil em termos de SPS é a Inglaterra, né? Uhum. A gente começa a ver um momento na Inglaterra, que eu chamo de momento 4 de fusões. Tá. Quando a pessoa começa a ficar extremamente preocupado com o cliente, e na minha visão, rede não é mais diferencial. Se a rede for boa, ela não é mais diferencial. E fazer rede boa, nós temos vários colegas que trabalham no setor há 10, 15 anos, que sempre se preocuparam em fazer uma rede muito boa. Né? Vou elencar aqui uma lista. Na lista de... Terminado. Agora, a diferença é, se você tem um equipamento certificado pela Anatel, está operando na sua rede, que tem baixo consumo de energia, né? Que você não tem risco de ter essas vulnerabilidades do equipamento, que você comprou um software aberto, que você carregou no servidor, até de origem duvidosa. Fala que o servidor é duvidoso. O servidor é de origem duvidosa. É isso. Então, como você agrega tudo isso, você comprou uma ONU no mercado negro, cinza, né? Que você não sabe a origem. Qual que é o risco disso para o seu usuário, né? Incrível isso. O risco disso para uma agência do governo, banco. A sua valorização vai ser muito menor, muito menos, ou inferior. Nós temos casos que o equipamento nosso consome 50% a 60% menos que o equipamento que está aí. Tá aí. No mercado. E eu acho que assim, a gente está vivendo aí o inverno mais quente dos últimos não sei quantos anos, né? Quer dizer, então, olha só que loucura que foi. Foi uma loucura. Realmente foi um desastre. Nossa. Então nós temos que analisar que realmente faz diferencial e claro que essa preocupação com o cliente, né? Com equipamentos melhores, eu vou dar um trabalho, um serviço melhor. E o cliente vai ficar mais satisfeito e ele vai ficar fidelizado aqui comigo. Uma pessoa que não é um engenheiro nerd como eu, né? Até brinco, um engenheiro grossão que gosta de entrar nas coisas e fazer, né? Até meus servidores em casa sou eu que monta. Então... Puta, meu Deus do céu. Agora, o ponto é, como que uma pessoa que não tem especialização vai ligar uma câmera com segurança na sua casa, uma televisão com segurança, um alarme com segurança? Então, acho que o fato
Se você olhar o mercado potencial que tem por trás disso, perto da sua da conexão, Ele é muito grande. é muito maior. Muito E grande. o papel que os SPs têm, até pela essa abrangência do Brasil, é fundamental. Até falando do projeto Amazônia, até deixando as palavras aqui já no final, um dos grandes objetivos que eu tenho na minha vida antes de se aposentar e começar a lecionar é conectar 6 milhões de ribeirinhos que a gente tem na Amazônia. Que legal. Um fator fundamental é incluí-los na sociedade digital sem quebrar a cultura dele local. Eu acho um absurdo um quilo de castanha do Pará sair a 20 centavos lá do produtor e ser vendido na Europa por 25 euros. Se a gente conseguir quebrar essa cadeia, nós vamos crescer o PIB do país. País muito, Vamos muito. voltando de jeito e sem quebrar aquela sociedade linda que a gente tem. Sim, sim, fantástico. Puta, que legal. Que legal, olha só. Pô, E fazer isso acontecer. Esse é o meu compromisso pessoal, social que eu tenho com o Brasil e até com a sociedade. que legal. Muito bacana. Wilson, fantástico ter você aqui. Eu falo que, puxa vida, a gente, nesses papos aqui, eu queria ficar aqui mais uma semana conversando com o Wilson. A gente tem que chamar ele de novo aqui, porque é muito gostoso essa interação, essa troca de experiência. E você que está ouvindo a gente, que está assistindo, pode se beneficiar disso. Então, eu queria mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, conte com a gente. Eu vou contar mesmo, vou usar aí o Wilson aqui para trazer mais informação. Ele é o posto Ipiranga lá da Nokia, né? Então a gente tem que trazer ele para cá. E aproveitar aqui também para agradecer os nossos patrocinadores aqui dessa sala, né? Que é a Logitech, a LG, a Shure, a Yamaha, que possibilitaram a gente ter esse momento, esse ambiente aqui para poder discutir com você qualidade de rede, poder discutir com você tecnologias. Hoje falamos até de computação quântica aqui. Tem muita coisa para a gente explorar e você ficar ligado para você também tomar suas decisões. Vocês repararam, hoje nós estamos fazendo aqui uma campanha dentro da WDC de segurança do trabalho, né? É uma conscientização muito grande, eu acho que é importante, né? Nós temos lá nossos CD, centro de distribuição, a fábrica, e eu estou aqui prestigiando esse trabalho que foi feito aí, e é sempre bom ter essa mensagem aí para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, estamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Wilson. Muito gostoso estar com você, e é um prazer falar com vocês aí toda semana no nosso WDC Talks. Muito obrigado. Valeu. Até mais, pessoal.